Afinal, o que é herbalismo mágico? Este tema que está dentro, incluso no herbalismo, mas que ele se diferencia do herbalismo convencional. Então eu vou trazer a diferença dos dois e formas de preparo de cada um deles para exemplificar. Então nós temos que o herbalismo convencional, o herbalismo de uma forma geral, ele trabalha com plantas medicinais. Quem é herbalista é a pessoa que atua, que trabalha com as plantas no seu dia a dia, seja de um ponto de vista profissional ou não, porque aqui eu já citei várias vezes que o herbalismo não é reconhecido como uma profissão, e sim, ele vai muito mais para o lado de qualidade de vida, de estilo de vida, do que necessariamente de uma profissão. Então, tendo em mente isso, nós temos o herbalismo, que ele é chamado de tradicional, convencional, que é aquele que utiliza, faz o uso das plantas medicinais com o foco medicinal dentro de um viés físico, fitoterápico, ou seja, uma atuação de princípios ativos, precisa de princípios ativos atuando no corpo. Por exemplo, estou com dor de cabeça, vou lá e preparo algo para passar minha dor de cabeça que tenha princípios ativos que corroborem para eliminar essa dor de cabeça. Isso é bem fitoterápico, bem herbalismo convencional. Quando nós estamos falando de um herbalismo mágico ou herbalismo energético, nós não estamos falando de princípios ativos, apesar de a gente falar de plantas medicinais aqui também, mas não existe a necessidade daquele preparado que a gente vai fazer ter princípios ativos. Então nós estamos falando de defumações de ervas, estamos falando de escaldapés que eles, na verdade, eles podem ser os dois, né? Eles são os dois, eles estão dentro do herbalismo convencional com princípios ativos e estão dentro do herbalismo mágico, atuando nesse campo sutil. Então a grande diferença do mágico é que ele atua mais energeticamente no nosso campo sutil. Ou seja, enquanto o convencional, o tradicional, ele atua dentro daquela questão física que nós estamos sentindo, o mágico vai lá e atua dentro da real causa daquela questão física ou daquela questão emocional. Então ele atua dentro de um viés extremamente refinado, sutil, energético, dentro dos nossos corpos sutis, dentro dessa temática mais energética. Então essa é a grande diferença entre os dois. E aí, trazendo um exemplo que vocês conhecem com certeza. Por exemplo, vou fazer algo mais tradicional, eu preparo uma infusão com uma boa quantidade de ervas e aí passo, por exemplo, minha dor de cabeça, eu faço uma tintura, eu faço uma compressa, isso tudo é convencional, tradicional. Ou dentro do herbalismo mágico, por exemplo, eu posso utilizar para aquela questão que eu tenho, por exemplo, uma enxaqueca que não para, né, que não consegue nenhum tratamento, um floral. Os florais são oriundos, eles são classificados como herbalismo mágico, porque se a gente leva aquele líquido para uma análise, vai dizer que ali dentro só tem água e um pouquinho de álcool. Não existe a presença de nenhum tipo de princípios ativos, sejam eles quais forem. Ali não tem óleo essencial, não tem glicosídeos, não tem flavonoides, tem apenas esses dois compostos, água e álcool. Então essa é a grande diferença quando a gente olha para os dois. Não tem nenhum que é melhor que o outro, os dois são duas linhagens complementares dentro desse campo do herbalismo como um todo. Então existe, por exemplo, o herbalismo mágico muito atuante dentro do xamanismo, dentro das comunidades indígenas tradicionais, comunidades ribeirinhas. Isso a gente tem assim como um olhar do ser humano no herbalismo mágico, do ser humano como um ser holístico, um ser completo. Não que no herbalismo tradicional a gente não veja isso, porque mesmo assim, né, a gente traz essa diferença do fitoterápico para o herbalismo tradicional. A gente tem já um olhar para o ser humano como um todo dentro do herbalismo tradicional, mas a gente olha muito mais além do ser humano como um todo quando a gente olha esse herbalismo mais mágico. Então essas seriam as grandes diferenças. E os preparados, como eu citei antes, preparados do herbalismo mais mágico, as defumações
Os sachês terapêuticos que a gente pode fazer, pupurris, incensos também. Olha só, esse a gente ensina, na verdade todos esses preparados eu ensino a fazer, esses preparados mágicos, energéticos, eu ensino a fazer dentro do curso Universo Sutil das Plantas. E essa é uma amarração, um incenso, um smudge stick que os alunos aprendem. Então, essa temática mais sutil, ela faz parte dessa linhagem do herbalismo, a temática mais fitoterápica do herbalismo tradicional. Então, comenta aqui se você já tinha ouvido falar sobre herbalismo mágico e herbalismo tradicional. E se você é aí na sua casa um herbalista. E claro, não esqueça de curtir aqui o nosso canal, curtir esse vídeo, ativar o nosso sininho, que assim você recebe sempre as novidades que vêm por aqui semanalmente.